E a igreja sempre nos recorda da importância da vida. A cada 25 anos a igreja então faz memória de todo esse itinerário, desse tempo que ela viveu. E neste ano nós estamos no ano jubilar, que é um período especial para a nossa igreja, e foi concedido então pelo Papa Francisco, que vai oferecer a todos nós uma oportunidade de obtermos a indulgência plenária, ou seja, a remissão de todas as penas temporais devido aos nossos pecados já perdoados. Então hoje, para nós entendermos melhor a indulgência e o seu contexto dentro do ano jubilar, desse tempo da graça do Senhor, desse ano santo, nós queremos receber aqui nos nossos estúdios, que vai falar com a gente, a doutora em teologia Francisca Sirlena, já conhecida de muitos de nós, para continuarmos nossa catequese missionária. Seja bem-vinda, professora, tudo bem? Bom dia, irmão Marco, tudo bem, graças a Deus. Hoje nós estamos na sexta semana, né? Já falamos de Porta Santa, já falamos de oração, de reconciliação, de profissão de fé, enfim, né? E hoje aí temos esse belo tema que é central dentro do ano jubilar. Isso mesmo. Você explica para a gente um pouquinho qual é o sentido dessa indulgência e como é que nós vamos receber isso nesse tempo propício? Então, a indulgência, ela é, assim, a misericórdia de Deus, a expressão da misericórdia de Deus. E, por outro lado, o fiel, ele vai se esforçar, eu diria, se esforçar para cumprir aí um caminho, né, um processo, uma caminhada para receber, então, essa indulgência que é o perdão das penas temporais, né? E o que é pena temporal? O que é isso? O pecado, vamos explicar um pouquinho isso, que eu acho que é importante, né? O pecado, ele tem duas dimensões, né? A culpa e as consequências. Então, pelo sacramento da confissão, né? Pelo sacramento do perdão, o fiel que se arrepende daquele pecado, então ele recebe a absolvição, né? Mas ele recebe a absolvição do efeito espiritual. E as consequências, então, são, né, o que resta do pecado, que precisa muitas vezes ser reparadas, né? Porque quando se faz algo que não é bom para alguém, ou até para a natureza, ou para si mesmo, né? Normalmente essas ações têm consequências, né? E é difícil reparar. Então, a igreja oferece a indulgência nesse sentido, né? Que é a misericórdia de Deus, para que essas consequências possam ser reparadas. E aí tem um processo, tem um caminho. Como é que é isso, né? Se a gente pensar no passado, na igreja primitiva, um cristão que cometesse um pecado grave, ele tinha que passar pelas penitências de modo público, né? Era com gestos penitenciais públicos. E isso, lógico, foi evoluindo. Na Idade Média, por exemplo, as indulgências tiveram, assim, uma fase meio escura, né? Uma coisa mal compreendida, porque haviam livros, né, de penitências que esses cristãos poderiam cumprir as penitências ou trocar essas penitências por uma caridade, né, por uma ajuda financeira. Então isso ficou meio complicado, mas também o tempo, né, vai curando essas questões e hoje a gente então tem um outro olhar para as indulgências, né, como o Papa Francisco também nos orienta. Que bom. E como que faz então, ou como devemos proceder para a gente receber essas indulgências? E essas indulgências, elas são assim só em momentos especiais como o Ano Santo ou em outras ocasiões também? Não, as indulgências podem ser recebidas durante o ano litúrgico, mesmo que não seja o ano jubilar, né? O processo é o mesmo, mas no ano jubilar ela tem, então, como o ano jubilar oferece essa oportunidade de renovação de fé, né? Então,
ela é um instrumento poderoso, né? A indulgência é um instrumento poderoso para que o cristão se converta. É uma conversão, né? É um processo de conversão. E aí a gente pensa, qual que é todo esse caminhar, né? Peregrinações, né? Para as igrejas jubilares, nesse ano jubilar, a oração, os sacramentos, principalmente o sacramento da confissão e da Eucaristia, rezar pelas intenções do Papa e as obras de misericórdia, né? E as obras de misericórdia, muitas vezes a gente está envolvido, né? Tanto assim nas questões da vida, que a gente até faz muito dessas obras de misericórdia, mas não tem essa consciência de que é um dos elementos, né, que a gente pode receber, então, indulgências. Em Mateus 25, acho que todo mundo lembra, né, no versículo 35, 36, que Jesus vai nos ensinar a caridade. Então ele fala, quando eu tive fome, me deste de comer, quando eu tive sede, me deste de beber, quando fiquei doente, me visitasses, enfim, uma série de ações, né, que são obras de misericórdia, né, que o próprio Jesus nos ensina. E tem também, isso são as obras de misericórdia corporais, digamos assim, e tem as espirituais, né, ensinar, aconselhar, ouvir o outro na necessidade, ter paciência com as fraquezas dos outros. Então, é todo um conjunto, né? Então, tudo isso forma esse processo que nos dá, né, a oportunidade de receber, de ganhar indulgências. E é um caminho, né? É um caminho em busca da santidade, que é o que hoje, na teologia moderna, se vê, né? A gente compreende melhor o que é indulgência nesse sentido. É um processo pedagógico de conversão, de caminhada para o encontro com Deus. É um pouco isso. E para quem está afastado da igreja ou está com algum problema pessoal, também familiar, comunitário, eclesial, você vê esse momento como uma oportunidade também para essa pessoa se reconciliar e se aproximar novamente dessas realidades? Sim, eu vejo muito. Inclusive, voltando lá na igreja primitiva, se afastar da igreja, negar, ter medo daquela perseguição, que era muito complicado, né? Era um pecado muito grande, né? Se afastar da igreja, se afastar da comunidade. Então, hoje, as coisas são muito mais leves, né? Se a gente pensar assim, a igreja nos oferece tantas oportunidades e acolhe esse que se afastou por algum motivo, e às vezes são motivos banais, né? De convivência, enfim. E aí, esse ano jubilar e a questão das indulgências podem ajudar demais, né? Como eu disse, é um instrumento poderoso, né, de conversão e de reconciliação. Então, é um momento de admitir, né, o erro, perdoar o erro do outro, né, se perdoar também por ter afastado, e a misericórdia de Deus vai acolher tudo isso, né? Então, quem está afastado e busca receber as indulgências, isso já é sinal de que a pessoa realmente fez o seu exame de consciência e se arrependeu, né, daquele afastamento e quer retornar ao coração da comunidade, da igreja. Então, eu acho que é momento de reconciliação e a indulgência, esse caminho, esse processo que se faz para ganhar as indulgências é um elemento fantástico para essas pessoas que se afastaram e querem retornar. Francisca, muito obrigado pela sua participação, que foram esclarecedoras. É algo tão assim importante para nós e às vezes nós temos essas dúvidas e eu acho que elas foram sanadas para quem está ouvindo agora, assistindo, pôde acompanhar, né? Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Até a semana que vem. Até!